Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida. Abre-se um novo capítulo, a preparação de Saulo de Tarso para o ministério. Diz a Bíblia que ele foi levado cego daquele caminho à casa de Judas, na rua direita em Damasco, onde fica 3 dias orando e jejuando. Quando o Senhor aparece a um discípulo chamado Ananias, lá em Atos 9,13, e diz: Ananias, vai à casa de Judas, na rua direita, e impõe as mãos sobre Saulo para que ele seja curado. Ananias pergunta: mas Senhor, eu tenho ouvido falar de tanta gente, quantos males tem feito este homem ao teu povo em Jerusalém. Mas o Senhor disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias vai, impõe as mãos sobre ele e ele é curado. Saulo recebe o Espírito Santo e é batizado. E agora eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Atos 9:20, por favor. Logo depois que ele foi curado, logo depois que ele recebeu o Espírito Santo, logo depois que ele foi batizado, diz a Bíblia que ele começa a pregar nas sinagogas em Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora olhe comigo Atos 9:22, por favor. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. E eu pergunto a você: há alguma diferença entre o que acontece no verso 20 para o que acontece no verso 22? Concordo com o Ray Stedman quando ele disse que há uma total diferença entre o que acontece no verso 20 e o que acontece no verso 22. No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias, é o Cristo. E demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. A grande pergunta é: quanto tempo há de intervalo entre o verso 20 para o verso 22? Atos não responde esta pergunta, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 17. Diz que logo que ele foi convertido em Damasco, ele não subiu para Jerusalém onde estavam os apóstolos, nem consultou carne e sangue, mas o Senhor revelou-se a ele, e nele ele partiu para a região da Arábia. E conforme Gálatas 1,18, 3 anos depois, ele retorna da Arábia para Damasco. A pergunta é: o que ele ficou fazendo 3 anos na Arábia? Possivelmente um seminário intensivo com o Senhor Jesus. A teologia que ele aprendeu, não a aprendeu de homem algum numa academia. O próprio Senhor Jesus se revela a ele e nele. Certamente nesses 3 anos ele releu o Antigo Testamento e ele percebe uma coisa: aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias, o Cristo. Convencido desta verdade, ele retorna agora, conforme Gálatas 1,18, para Damasco. E Ray Stedman, e eu concordo com ele, entende que o verso 22 encaixa-se exatamente aqui nesta volta, quando esta verdade está cristalina em sua mente e em seu coração. E agora ele confunde mais ainda os judeus, porque não apenas afirma, agora ele prova, agora ele demonstra que Jesus é o Messias. O que acontece? Os judeus querem matá-lo. Ele tem que fugir de Jerusalém de forma humilhante, dentro de um cesto, muralha abaixo. E agora, conforme Atos 9:26, ele vai para Jerusalém. E eu queria aqui levantar uma tese. E a tese é esta: quando Saulo subiu para Jerusalém, penso eu, ele não estava ainda governado por uma verdade que marcou sua vida e seu ministério, a doutrina da nova aliança. Verdade essa que ele vai ensinar na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do capítulo 2, versículo 14, quando ele disse: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para uns cheiro de vida para vida, para outros cheiro de morte para morte. Mas quem porém é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar no capítulo 2:16 sem resposta. E a resposta vem no capítulo 3, a partir do versículo 4, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Cristo. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei do Sinai, o povo disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Pergunto eu: fizeram?
Não fizeram. O que faltou a eles? Sinceridade. Não faltou-lhes poder. Se na velha aliança tudo dependia do homem, na nova aliança tudo depende de Deus. Portanto, a tese é: quando Saulo sobe para Jerusalém, ele sobe com uma ideia na mente. Qual a ideia? Eu sou o homem mais preparado, com melhor currículo, com melhor perfil para ser o líder da igreja de Jerusalém. E ele tinha motivos para pensar isso, por algumas razões. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus eram galileus, e em Jerusalém, na Judéia, os galileus eram recebidos com preconceito e desprezo. Tanto é fato que quando o Pentecoste aconteceu, o Espírito Santo foi derramado, as pessoas, ao olharem aquele fenômeno, olharam com ceticismo. O que quer isso dizer? Outros com preconceito: são galileus. Outros com zombaria: estão bêbados. Saulo deve ter pensado: esses galileus jamais poderão lograr êxito no centro nevrálgico da religião, que é Jerusalém. Segundo lugar, os apóstolos de Jesus eram homens iletrados, e Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estavam os doutores da lei, lá estavam os escribas, lá estavam os fariseus, lá estava o sinédrio. Saulo deve ter imaginado: eu tenho o melhor perfil, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, eu conheço Jerusalém, eu conheço os corredores eclesiásticos dessa cidade, eu conheço os intestinos dessa cidade, eu persegui a igreja aqui, eu fui criado aqui, eu tenho o melhor perfil para ser o grande líder da igreja. Confira comigo o que aconteceu. Atos 9:26, quando ele chega na igreja, os discípulos não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava blefando, pensaram que ele estava sabotando a fé cristã, e bateram a porta da igreja na cara dele. Nem recebido ele foi. Mas Atos 9:27 diz que Barnabé o acolheu, o apresentou aos apóstolos, eles o receberam, e ele começou a falar e a discutir com os helenistas, entrando e saindo, e de repente os helenistas resolvem matá-lo. E quando os discípulos escutam isso, chegam para Saulo e dizem: Saulo, você não pode ser nosso pastor, você tem que ir embora da nossa igreja. Eu estou me dirigindo a alguns pastores aqui, e vocês sabem que não é fácil para um pastor querer ficar numa igreja e os membros da igreja não quererem que ele fique na igreja. Não é fácil para um pastor estar convencido de que ele deve permanecer e os membros estão convencidos que ele deve sair. Sabe o que aconteceu com Saulo? Ele não foi embora. Mas não era apenas os membros da igreja que queriam que ele fosse embora, não. Deus mandou ele embora. Confira comigo Atos 22, versículo 17. O próprio Deus apareceu para ele numa visão, enquanto ele orava, e disse: vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir. Irmão, ser mandado embora da igreja pelo conselho da igreja é uma coisa, ser mandado embora da igreja pela assembleia da igreja é uma coisa, mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não resta outra opção. Sabe o que Saulo fez? Ele não foi embora. Não foi. Veja comigo o versículo 18 de Atos 22, porque ele começa a discutir com Deus, ele começa a razoar com Deus, ele começa a ponderar com Deus, diz: mas Senhor, eu persegui a igreja aqui, quando matou Estevão, tua testemunha estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Deus, o Senhor vai cometer um grande erro estratégico me tirando. Eu sou o cara, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor perfil, o Senhor não pode fazer isso. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou de ideia, foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se. Deus diz: vai. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Volta comigo por favor para Atos 9:30. Diz que os discípulos se reuniram e levaram-no até Cesareia. Preste atenção que ele não foi, ele foi levado, ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma a reboque. E de Cesareia mandaram-no para onde mesmo? Para Tarso. Onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que pensa que é insubstituível? Deus está dizendo: meu filho, arruma as malas e volta para casa, porque tudo depende de Deus e nada de você. Mas o pior não havia acontecido. Ele ficou em Tarso cerca de 10 anos no anonimato. Para alguém que queria tanta liderança, ele fica 10 anos no esquecimento, longe dos holofotes. Mas se isso não bastasse, o pior vem aqui em Atos 9:31.
Diz que no dia que ele arrumou as malas e foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? Sabe que Deus está dizendo para esse homem? Tudo depende de mim, nada depende de você. Era preciso que ele aprendesse essa lição primeiro. Diz a Bíblia que muito tempo depois acontece um avivamento em Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo. E a igreja de Jerusalém manda para lá o seu melhor pastor, Barnabé. E Barnabé, ao chegar ali, vê a graça de Deus prosperando, se alegra com isso, lembrou-se de Saulo, foi atrás dele, o buscou. E durante um ano eles ensinaram a palavra de Deus em Antioquia. Estando a igreja orando e jejuando, o Espírito Santo apareceu e disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Preste atenção a quem Deus chamou. Não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Já foi liderado por alguém alguma vez? Saulo não era o líder, ele era liderado. Ele tinha que aprender essa verdade: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Eles saíram para a primeira viagem missionária e foram para a ilha de Chipre e chegaram em Pafos. E diz a Bíblia que ali o Elimas tentou, um mágico, tentou impedir o procônsul Sérgio Paulo de ouvir o evangelho, e aquele governador estava sedento do evangelho, e Paulo estava pregando para ele, e aquele mágico queria impedir Paulo de pregar o evangelho, e criando dificuldades. E diz a Bíblia que Saulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no mágico e disse: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego. O mágico fica cego, o governador se converte a Cristo, e um temor cai sobre as pessoas. E a partir de Pafos, diz a Bíblia que Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo para usar o seu nome romano Paulo, e a partir daí ele vai se transformar no maior líder do cristianismo, porque havia entendido já a verdade: tudo depende de Deus, nada depende de mim.